Bom, e para falar mais sobre os ataques, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, estamos aqui no Jornal da Manhã com o jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Bom dia, muito obrigado por estar aqui Bom conosco dia. nessa manhã de segunda-feira. Como vai? Tudo bem? A satisfação voltar aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado. Nós é que agradecemos. Ministro, de que maneira é possível fazer uma leitura desses ataques contra o Supremo? Isso não é de hoje, há um conflito entre poderes que o Brasil vem vivendo já há um bom tempo, mas o senhor acha que isso vai chegando a um ápice? Isto vem num crescendo. E a responsabilidade por este crescimento do ataque às instituições é, evidentemente, do presidente da República. Não há dúvida alguma, basta lembrar o número de vezes que ele foi a reuniões, a manifestações de rua, em que se colocavam cartazes abaixo do Supremo Tribunal Federal, se gritava em favor de uma intervenção já, ditadura com Bolsonaro. A reunião ministerial, na qual um ministro se abalançou em dizer que os ministros supremos deveriam ser presos, o presidente não reagiu, não disse nada, ficou quieto. E depois, as notas que foram expedidas, especialmente a última nota, a estranha última nota expedida pelo presidente da República, o vice-presidente e o ministro da Defesa, que não tinha que estar se envolvendo em questões políticas, fica muito mais grave até a nota por causa da presença do ministro da Defesa nessa nota, em que se diz que não vão admitir decisões absurdas e que não admitiriam também, se referindo à decisão do TSE, decisões que tivessem como consequência a anulação das eleições por abuso do poder econômico. Ora, é o próprio presidente que vem dando esse exemplo. Da mesma forma como ele dá um mau exemplo e complicou toda a situação de luta contra o Covid e fazendo propaganda contra o isolamento, entrando em choque com os governadores e prefeitos, e a consequência está aí, né? Nós estamos vendo qual é a consequência de não ter havido uma unidade. Ao mesmo tempo, ele passa também a imagem de que é confrontável a instituição como o Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei profundamente chocado com essa cena. Profundamente chocado. Como é que é possível que uns boçais, são os boçais, basta ver quem falava, não é? E parece quem jogar foguetes e, ao mesmo tempo, fazer ameaças diretas ao Supremo Tribunal Federal. Falar que os membros do Supremo Tribunal são comunistas. Seria realmente ridículo se não fosse grave. Não é? Comunistas, vocês vão ver, fala palavrões, ou seja, perdeu-se a noção das instituições, da seriedade das instituições, da seriedade do poder, né? E se sentem abalançados uns boçais de dizer que são comunistas, que ter que destruir o Supremo e jogam foguetes simbolicamente mostrando um bombardeamento do Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Militar de Brasília não faz nada. Deixa que boçais dessa natureza fiquem fazendo chacota da nação, não é? Eu fiquei profundamente triste, quer dizer, as instituições, o respeito às instituições foi para o beleléu. Né? E isso por conta de quem? Por conta do senhor presidente da República, porque ele dá o exemplo. O presidente da República é o formador de opiniões, é o formador de atitudes, ele tem uma responsabilidade imensa, como reflete aquilo que ele diz, naquilo que a população vem a fazer. E acho que ele não se deu conta da responsabilidade que ele carrega como presidente da República, que deve ser uma atitude longe dos seus interesses pessoais, pensando nos interesses da pátria, não fugindo de responsabilidades como faz, mas assumindo responsabilidades. Ministro, a pergunta agora é de Paulo Matias, aqui nos nossos estúdios. Paulo. Ministro professor Miguel Reale, um prazer falar com o senhor. Ministro, o senhor fala dessa questão da seriedade, né, das instituições. Eu queria uma avaliação do senhor sobre exatamente o trabalho desses ministros do Supremo Tribunal Federal e a atuação deles. Nós vimos recentemente alguns ministros da Suprema Corte Brasileira, até um deles, chamar o presidente da República de Hitler. Chamou
o Jair Bolsonaro de Hitler. E, para quem não sabe, Hitler assassinou mais de 6 milhões de judeus, né, naquela época, fora todas as desgraças que foram feitas. Mas eu queria perguntar para o senhor, professor, o que o senhor acha dessa imparcialidade, né? O senhor acha que acontece isso? A atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ela não deveria ser mais discreta do que ela é hoje? A partir do momento que um ministro como esse ataca o presidente da República e o chama de Hitler, isso não está prejudicando diretamente a função desse ministro de julgar? Qual a avaliação do senhor? Primeiro, eu não acho que ele é chamado Hitler. Você deve estar fazendo referência a uma mensagem que o Celso de Mello fez, comparando com a República de Weimar. E, realmente, essa comparação é exata, porque o bombardeamento do Supremo ontem me lembrou o incêndio do hashtag. Nós estamos indo num crescendo. Ele fez, aliás, uma nota entre os ministros, fazendo uma comparação histórica, aliás. É difícil fazer comparações históricas, porque as situações, os contextos são diferentes, anacronismo é difícil de ser feito. Mas não vejo nenhuma posição parcial. O Supremo Tribunal Federal, como um poder desarmado, é que vem sendo atacado porque as suas decisões são decisões motivadas, são decisões fundamentadas, aliás, longas demais, até poderiam ser mais curtas, né? Desagrada o senhor presidente da República. Ele chega a dizer que não vai cumprir decisões absurdas. Um dia diz, esse é o dia mais triste, porque foi decidido que deveria ser ventilado o filme daquela reunião, e diz, esse é um dia triste, não vai voltar a ter outro. E se tiver alguma outra decisão contrária, o que vai fazer? Da mesma forma que eu disse, não vamos decidir decisões absurdas. Absurdas segundo a sua subjetividade, segundo os seus interesses. É ele que tem, o presidente da República, que tem posições pessoais que vão longe daquilo que se costuma dizer vulgarmente, né? Decisão da justiça não se discute, se cumpre. Agora, não vi nenhuma posição pessoal parcial do Supremo Tribunal Federal, de forma nenhuma. As decisões são absolutamente bem fundamentadas. Posso discordar do inquérito fake news nas suas origens, mas ele veio, no momento que ele atinge o núcleo central da propaganda presidencial, através de busca de apreensões e tudo mais, aí que se grita. Por quê? Porque quer se manter um poder paralelo, que é o poder de influência das mídias sociais, através de construtores e engenheiros do caos. É isso que se quer? Aonde é que está, Matias, a decisão do Supremo Tribunal Federal que se possa dizer que seja de má fé? Que tenha sido imparcial, tenha sido de parcialidade manifesta. Não vi. Eu posso discordar das decisões, eu posso ter opinião diferente, mas isso se trabalha com a persuasão, se trabalha com o argumento, e não se trabalha indo a manifestações de rua para fechar o Supremo, fechar a nossa justiça, a minha justiça. Agora, o que é isso? Ministro, quem vai fazer a pergunta? Me deixa revoltado e entristecido. Pergunta agora de Rodrigo Constantino para o jurista Miguel Reale Júnior. Constantino. Bom dia, doutor. O senhor usou uma expressão ali sobre esses fogos, esses ataques que foram ainda há pouco duramente condenados aqui no Jornal da Manhã por mim e pelo Paulo de simbólicos. E, de fato, a gente vê ali nas imagens que não ofereceu um perigo direto, ainda que seja inaceitável esse tipo de intimidação. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, é na linha do que o Paulo falou também. Quando o ministro Alexandre de Moraes, tocando um inquérito que muitos consideram ilegal ou com vício de origem, manda a Polícia Federal na casa de apoiadores do presidente às 6 da manhã, sem muito embasamento, sem acesso aos autos do processo, sem saber sequer do que estão sendo atacados, condenados, enfim, indiciados, qualquer coisa. Isso não é uma agressão também, professor? Isso não é uma agressão que vem sob o manto da toga e que nem por isso a gente pode relaxar ou ignorar? Não. Mancha da toga, a Polícia Federal ir à casa de membros da Lava Jato, envolvidos na Lava Jato, às 6 horas da manhã, como é normal. São buscas, apreensões. Se eles não sabiam muito bem porque estavam sendo objeto de busca e apreensão. Sabiam muito bem e sabem muito bem porque estão sendo objeto de busca e apreensão. Porque são pessoas emissoras de notícias
ofensivas às instituições, ofensivas à democracia, ofensivas ao Estado de Direito, e não é liberdade de expressão, não, porque a liberdade de expressão tem um limite quando se atinge bens jurídicos fundamentais, seja da honra, seja da estabilidade das instituições. Mas, professor, quando uma simples hashtag STF Vergonha Nacional é alvo de um dos indícios ali de ataques, isso não é também tentar blindar os ministros de críticas legítimas, porque esse movimento minoritário, ele não tem o apoio de boa parte da população, tenho certeza disso, mas a crítica e a insatisfação em relação à conduta desses ministros, eu acho que isso tem uma ampla gama de gente na população realmente indignada, e acho que com alguma razão, né? Não concordo com você. Você, como jornalista, deve saber muito bem quais são os limites do direito de livre manifestação. A Constituição mesmo estabelece limites. Não há direito absoluto de livre manifestação. A Constituição diz, no artigo 220, que esse direito de livre manifestação é limitado pela defesa à honra, pela defesa das instituições, pela defesa do Estado de Direito. Não faça confusão entre crítica e ataque. E ataque ao Estado de Direito e à democracia. Aí não há direito. Aí há antidireito. Não é? Então, fazer ataques por hashtag hoje em dia, com a dimensão que tem as redes sociais, é um ataque grave, porque mobiliza, porque estabelece a capacidade de arregimentação de correligionários contra as instituições. A democracia tem que defender a si mesmo, porque se ela não defender a si mesmo, ocorre o que ocorreu em Weimar, ocorre o que ocorreu na Itália, ou seja, o caminho para a ditadura e o autoritarismo. A democracia tem que defender a si mesma porque ela é frágil, ela é desarmada e ela tem que ir contra aqueles que desabridamente se colocam céu aberto, ou escondido nas redes sociais, a agir contra a democracia. Nós temos que defender a democracia. E esse é um instrumento, e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. É o guardião que defende a livre manifestação até o momento em que ela venha a atingir a honra ou a regularidade das instituições democráticas. Não concordo com você. O que existe aí é uma afronta ao Estado de Direito e à democracia. Ou vamos fazer essa defesa, ou vamos deixar entregue à democracia a sanha daqueles autoritários, daqueles grupos reacionários que querem arma, que querem fechar o Supremo, porque não gostaram das suas decisões. Ora, santo Deus. Infelizmente, estou assistindo ocorrer isso no meu país. Não é? Eu já, em maio de 2018, escrevi um artigo no Estado de São Paulo intitulado A Volta da Ditadura pelo Voto, antecipando o que poderia acontecer se Bolsonaro fosse eleito. E isso está acontecendo. Tristemente, isso está acontecendo. Dr. Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa semana ao senhor. Até a próxima. Eu agradeço. Obrigado pela gentileza.